derrama sobre nós algo, derrama sobre nós um vinho novo, derrama sobre esse lugar esperança, derrama sobre esse lugar alegria, porque é Tu, Senhor, que fazes todas essas coisas, Senhor. Pai, se há alguém aqui com o coração sedento como eu estou, se há alguém aqui com o coração sedento como eu estou, vem com Teu Espírito Santo, vem com uma chama e faz arder em nós, Senhor, um desejo por Ti, um desejo por Ti, um desejo por Ti. Pai, derrama, Senhor, nesse lugar uma unção de milagre, uma unção de poder, algo sobrenatural, Senhor, nessa noite. Senhor, nós não estamos aqui para viver no raso, nós não estamos aqui para viver no raso, nós queremos o mais profundo, tem águas que dão nos joelhos, nos lombos, mas essas águas não foram para nós, as águas feitas para nós é no mais profundo de Ti, Senhor. Estamos cansados de viver no raso, queremos algo novo, estamos com odres novos, aguardando o Teu vinho, aguardando a Tua unção, aguardando o Teu fogo, aguardando Teus milagres, porque é Tu que faz, Senhor, é Tu que faz, Senhor. Nós preparamos a casa para Ti, Senhor, a casa está preparada para Ti, Senhor, mas Tu, Senhor, é Tu que muda todas as coisas, Senhor, é Tu que muda o ambiente, Senhor, o ambiente é Tu que muda, Senhor. Nos entregamos nessa hora a Ti, Senhor, rendemos o nosso coração a Ti, descansar na Tua presença, descansar na Tua presença, descansar na Tua presença. Derramada neste lugar, aleluia, nessa noite, porque hoje é a noite de uma ativação ministerial, há uma ativação do Espírito Santo aqui neste lugar. E ainda com você em pé, abre a Bíblia comigo em João capítulo 20. Eu vou deixar você sentar, não vou ser tão mal assim para você. Tome seu lugar. João capítulo 20. Eu quero agradecer aqueles que oraram comigo nesta semana aí pela manhã. Alguns estiveram aqui pessoalmente antes de trabalhar, passaram aqui para a gente orar junto. Outros fizeram uma chamada de vídeo, nós oramos juntos e nós oramos a semana toda por uma ativação. O Espírito Santo, Ele pediu gentilmente que eu abrisse a porta do lugar secreto e deixasse as pessoas entrar. Irmãos, o Espírito Santo na terça-feira ele trouxe uma palavra muito forte, porque Deus, Ele falou de Levíticos, onde diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e o fogo não se apagará. O que Deus quer é a continuidade do fogo, mas para que o fogo não apague é preciso colocar lenha sobre o altar, e lenha precisa ser consumida, a lenha vai ser consumida. A obra de Deus, ela nos consome. Disse John Wesley: eu me coloco em chamas e deixo o povo vir me ver queimar. 6 horas, 7 horas de oração por dia não é nada. Temos que orar 12, 14 horas. Temos que orar um dia inteiro, 3 dias sem parar. David Hogan faz uma reuniãozinha de oração que dura 3 dias e 3 noites. Quanto mais nós nos desgastarmos e queimarmos na presença de Deus, mais Ele irá se derramar. Mais Ele irá se derramar. Então você sabe que você tem uma vida de oração não quando você luta para entrar nela, mas quando você luta para não sair. Oh, Shakabai.
E ele fala, e ele se manifesta, e é algo impressionante. E ele me mandou essa palavra para você nessa noite. Ele mandou essa palavra para quem está nos assistindo pelas redes sociais. João capítulo 20 diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Quem foi no sepulcro de madrugada? Sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Aqui o João, que está escrevendo essa carta de João, ele coloca dizer: olha, eu e Pedro saímos correndo para ver quem chegava primeiro no sepulcro. Mas só que ele não entendeu que quem chegou primeiro foi Maria Madalena. Maria chegou primeiro, ela foi anunciar que o corpo havia sumido. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que Jesus estava sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse ao terceiro dia. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes ele: mulher, por que choras? E ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o ladrão, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, dize-me aonde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai, nem para meus irmãos. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e o que ele dissera. Chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados, e aquele a quem os retiveres lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, estava outra vez seus discípulos dentro com eles. Tomé chegou, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando a porta fechada, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus: porque me vistes, Tomé, crestes, bem-aventurado o que não me viram e creram. Aleluia. Meus irmãos, Maria Madalena era uma mulher à frente do seu tempo. Ela não queria nada que uma mulher convencional queria naquela época. Uma mulher convencional ia querer o quê? Cuidar da sua casa e se preocupar com um bom casamento. Maria Madalena, ela queria seguir Jesus. Ela queria seguir Jesus.
E por essa impetuosidade, acredito eu, do coração dela, ela recebeu muitos rótulos, incluindo uma tradição romana que diz que ela era uma mulher pecadora, que veio de uma vida de prostituição, mas isso não é verdade. A Bíblia fala somente que ela era uma mulher a qual Jesus tinha expulsado 7 demônios. No dia que ela se encontrou Jesus, ela alimentou uma paixão por Jesus, uma paixão inigualável por Jesus. Se fosse nos dias de hoje, seria a maior discípula de Jesus Cristo. Essa mulher teria abalado já todas as nações da terra com a sua fé. Era algo, irmãos, impressionante a fé dessa mulher. Ela tinha uma duas características, na verdade, dentro do relacionamento dela com Jesus. Ela sempre se derramava e ela sempre queria tocar em Jesus. Nós vemos ela entrando na casa de Simão e derramando um perfume em Jesus, enxugando os pés de Jesus com os próprios cabelos. Ela tinha necessidade sempre de se derramar e de tocar em Jesus. E você vê ela seguindo Jesus, você não vê ela na mesa da Santa Ceia. Escuta sobre Maria Madalena na mesa da ceia? Não, você vê Jesus e os seus discípulos na mesa da ceia, e Jesus ali se compartilhando com seus discípulos, se dando para os seus discípulos, mas eu vejo a intensidade de quanto essa mulher tinha Jesus dentro de si. Na grande comissão, quando Jesus enviou os 12, depois enviou 70, ele não envia Maria Madalena. 12 homens experimentaram milagres extraordinários através de suas mãos, mas mesmo assim eram incrédulos, porque Jesus disse para Pedro: quando tu te converteres, ajuda os teus irmãos. Agora Maria Madalena não operou nenhum sinal, nenhum milagre, nem foi enviado naquele momento. Mas nós vemos que ela reconhecia que Jesus tinha feito algo na vida dela. Ela era uma mulher convertida à frente do seu tempo. Ela reconhecia: eu encontrei um Jesus que me libertou dos meus demônios, que me tirou da minha opressão, eu vou seguir Ele até o fim. Você olha para Maria Madalena e tu vê uma mulher que, mesmo que os romanos querendo perseguir os discípulos de Jesus Cristo, e todos os homens acovardados dentro do cenáculo, com portas trancadas, foi para casa preparar perfume para ungir o corpo de Jesus. Ela tinha uma sede de se derramar em Jesus, e por Jesus, e de tocar em Jesus, que ninguém poderia apagar. Era essa a fé dela, e ninguém poderia segurar isso nela. Enquanto todo mundo estava escondido no primeiro dia da semana para respeitar o dia sabático, mas no primeiro dia, na primeira hora, ela se levanta e ela vai para ungir o corpo de Jesus. Enquanto os discípulos amedrontados diziam: não vamos nem lá perto, porque pode ser que alguém nos veja lá e nos prenda e nos mate também, porque agora mataram Jesus, vão nos perseguir também. Chega lá, ela encontra o sepulcro com a boca do sepulcro aberta, a pedra tinha sido rolada para o lado, e ela diz: levaram o meu Senhor, levaram o meu Senhor. Ela ficou desesperada. Foi até os discípulos, contou, os dois saíram correndo, os dois marmanjão entraram lá, viram os panos, viram o lenço e voltaram para casa. Mas ela não, ela ficou ali. Porque ela estava numa busca, e ela não ia sossegar enquanto não encontrasse Jesus. Ela não ia sossegar enquanto não encontrasse Jesus. Ela olha para dentro, eu imagino ela fora da sepultura, chorando. Ela bate no peito, e ela chora, e ela pergunta: onde está o meu Senhor? Onde está o meu Senhor? Daqui a pouco ela se inclina para dentro da sepultura, e a Bíblia diz que ela vê 2 anjos. Sempre, escute, nós estamos falando de ativação. Sempre quando vai haver uma grande manifestação, Deus envia os anjos. Sempre quando o paizinho vai se revelar, Ele envia os anjos. Você vê Abraão, 3 homens aparecem, 2 anjos e Jesus no meio deles. Você tem que observar quando os anjos aparecem. Você tem que dizer: se apareceu o anjo é porque o pai está vindo atrás. Isaías capítulo 6, antes de ver o Senhor assentado no alto sublime trono, ele vê os serafins que sustentam a glória de Deus. Os anjos sempre vêm anunciar que o teu Senhor está se aproximando de você.
E ela olha os anjos dizem assim: por que está chorando, mulher? O que tu busca? E ela assim: eu estou buscando o meu Senhor. Aí o Senhor, sem ela perceber, atrás dela e diz assim: o que está buscando? Eu estou buscando o meu Senhor. Esse foi o Senhor que tirou ele daqui. Me diz, eu sozinha vou buscar ele, eu não preciso de homem nenhum. Eu carrego, eu tenho força, eu vou carregar ele de novo, porque eu preciso dele. Eu tenho que tocar nele, essa é a minha fé. Aí ele diz Maria, e ela diz Rabone. Ela reconhece que é Jesus, e a primeira coisa que ela faz é se jogar aos pés e querer tocar em Jesus, porque essa é a fé dela. Ela vai de um relacionamento onde ela não está contente só em ouvir Jesus, ela não está contente só em servir Jesus, ela quer tocar em Jesus. Ela quer tocar em Jesus, ela quer tocar em Jesus, nem que seja com a ponta dos seus cabelos, ela quer tocar em Jesus. E os discípulos estão aonde? Em casa, amedrontado. E ela vai, o único perfume, a única mirra, o único unguento que não precisa ser usado é agora que ela leva para ungir o corpo de Jesus, porque ele foi ressuscitado. Eu imagino ela, se atira aos pés de Jesus, e ela vai para tocar nele, e Jesus diz assim: não me toca, porque ainda não fui para o meu Pai. E existe algo interessante aqui. Terça-feira eu estava meio embriagado, porque assim, quantos aqui gostam de receber visita? Agora com a Covid está difícil, né? Mas normalmente quando a gente recebe visita, a gente faz o quê como um bom gaúcho? Faz o quê? Faz um chimarrão, senta no sofá. Quando você entra na presença de Deus, sabe o que Deus faz? Te recebe com um vinho novo do céu. Ele te embriaga do Espírito Santo. Ele está te recebendo na presença dele. Eu estava meio aqui embriagado. André e o irmão Luiz, cadê o irmão Luiz? Estava por aqui. Está aqui o irmão Luiz. Chegou o irmão Luiz aqui na terça-feira. Eu olhei para eles e disse assim: por que Maria não pôde tocar em Jesus e Tomé pôde tocar? Eu estou pensando numa coisa dessa. E eles ficaram me olhando assim, como quer dizer, o pastor está viajando. Do nada o cara me sai numa dessa. Graças a Deus só tomei um porre com 15 anos, depois eu me converti. Gente, quando eu tomei um porre eu falava até com as latas de lixo. Aí eles me olharam assim, se olharam assim, eu disse: eles não estão no mesmo contexto. Eu já estou bebendo desde as 5 da manhã aqui na presença do Pai. Mas daí o Espírito Santo, eu comecei a semana toda dizendo: o Espírito Santo tem que me explicar esse negócio aqui, tem que me explicar esse negócio aqui. O Senhor já começou a me apontar alguma coisa, mas tem que me explicar esse negócio. Porém, ele se manifesta aos seus discípulos e Tomé não está presente. E depois se manifesta e Tomé está presente, e ele diz para Tomé assim: toca agora nas minhas mãos, toca agora aqui na minha lateral. Tomé vai lá e enfia o dedão dele lá, entendeu? Por que Maria não pode tocar em Jesus e Tomé? Será que Jesus era preconceituoso? Por que Maria não pode e Tomé pode? Porque, irmãos, poder é ativado por um coração apaixonado e cheio de fé. Aí o Espírito Santo me levou a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz: havia uma multidão apertando Jesus. Todo mundo tocava em Jesus, todo mundo apertava Jesus, todo mundo batia com o ombro em Jesus. Mas quando aquela mulher tocou, ele disse: de mim saiu o poder. Quando Maria vem tocar em Jesus, Jesus dá um passo atrás e diz: não me toca, não me toca, mulher, porque se tu me tocar, eu já estou glorificado, vai subir eu e tu junto para o Pai. Agora Tomé não, Tomé pode tocar o quanto quiser, porque ele tem uma barreira chamada incredulidade. E eu vou te falar sobre ativação nessa noite. Tem gente aqui que pode ver Jesus pessoalmente, tocar em Jesus, enfiar a mão no buraco onde cravaram os pregos em Jesus e não vai sentir nada, sabe por quê? Porque teu coração não é apaixonado por Ele. Mas tem gente aqui que hoje vai arrancar poder de Jesus.
vai se derramar diante de Jesus, vai tocar nele e vai receber poder, porque teu coração está com sede, você está procurando por ele, e ele sabe que quando você tocar nele, algo vai se romper sobre a tua vida. Algo vai se romper sobre a tua vida. E cuidado, cuidado, meus irmãos, porque ele quer derramar o poder dele sobre você nessa noite. Então nós temos duas situações inusitadas. Imagina Maria Madalena sabendo disso, mas por que eu não posso tocar e ele pode tocar? Maria, 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 Maria. A tua fé é constrangedora, a tua fé é violenta. Quando você toca, você arranca o melhor de mim. Ei! Ei! Pastor, porque todo mundo recebe e eu não recebo no culto? É exatamente por causa da tua fé pequena. Você tem que dizer: Senhor, me ajuda na minha fé, porque eu também quero me embriagar, eu quero ter experiência contigo, eu quero sentir o teu poder na minha vida, eu quero falar em línguas estranhas, eu quero ser novamente apaixonado por ti. Ei! Sabe, e mulher, irmão, mulher, escute bem, mulher vai até o fim. Eu te garanto, naquela sociedade preconceituosa, a Bíblia fala que 120 se reuniram no cenáculo, aí fala de Pedro, fala dos discípulos, mas eu te garanto que daqueles 120 que estavam lá, a maioria era mulher. A maioria era mulher. Olha para o culto aqui nessa noite, quem é a maioria aqui? Porque elas são apaixonadas por Jesus, elas querem tocar em Jesus. Eu sinto o poder dele aqui neste lugar. Ei! Ei! Shekato kenabasuya mahalabakasuya mai. Aí Tomé lhe questiona, né? Vocês viram? Se eu não tocar lá no buraquinho da mão dele, na lateral dele, eu não acredito. Não, a fulana lá está dançando que nem uma minhoquinha em asfalto quente. Está tremilicando, cair. Para que essa fiasqueira? Querido, tira a incredulidade do coração e tu vai ser o mais fiasquento dessa congregação. E ele está dizendo nessa noite para essa igreja: eu quero ativar vocês novamente. Eu sei da sede de vocês, eu sei da fome de vocês, eu sei que vocês já passaram lutas, provas, que vocês já pagaram um preço violento para me tocar. Ele quer ativar isso novamente em vocês. Ei, aí foi na quinta, não, na sexta-feira, o último dia que a gente orou, porque Jesus ele se prepara sempre para o último dia da festa, né? Você vê Jesus lá na festa dos tabernáculos, e no último dia ele se manifestou dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Aí depois de uma semana inteira orando aqui na igreja, no último dia, às 5 da manhã, eu já estava deitadinho aqui no palco, falando em línguas estranhas. Aí desce um anjo, gigante. Ele ficou bem aqui, e a cabeça dele alcançava quase o teto, vestes brancas, espada na mão. E ele disse para mim assim: eu vim primeiro, porque domingo vai haver uma ativação nesse ministério. Mas eu, fico quieto, querido. Você já viu eu falando dessas coisas? Porque era lugar secreto. Agora Deus mandou abrir a porta. Então eu estou abrindo a porta aqui. Aí chega o... Ei... Chega o irmão Alexandre, eu, Luiz, né, sem saber de nada. Aí eu só vi a voz do irmão Luiz ali falando em mistério e batendo o pé, e eu de olho fechado orando. Aí depois que parou aquilo ali, eu olhei assim, uma espiadinha, né? Ele se ajoelhou bem onde o anjo estava. E ele sentiu o poder. Foi ou não foi, irmão Luiz? Porque, irmão, o céu é o nosso lugar. Ei!
Tem gente aqui ainda se relacionando com o Nazareno martirizado. Mas Maria Madalena conheceu um nível de relacionamento com Cristo glorificado. João, aos pés da cruz, testemunha a morte de Jesus. Mas em Apocalipse ele vê alguém vindo em direção a ele com vestes brancas. Pés reluzentes, espada na boca, fogo nos olhos, cabelo branco, cinturão na cintura. João diz: quem és tu? Ele diz: eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas revivi. E tenho na minha mão a chave do inferno e da morte. É outro nível de relacionamento. É outro nível de relacionamento. Gente, a pastora até e eu conversávamos a semana passada, ou retrasada, isso no carro. E ela dizia assim: Andrigo, isso entrou em mim. Eu disse: isso está em mim há muito tempo, Débora. Quando eu ponho meu joelho no chão, ou me deito para orar, eu quero me relacionar com Jesus glorificado, porque Ele está glorificado à destra de Deus nesse momento. E há poder emanando dEle quando me relaciono com Ele. Seus olhos são como fogo, e quando Ele toca, nós caímos como morto. Ei! Aí a Bíblia diz assim: pastor, mas ninguém vai olhar para ele, vai viver. Deus mesmo disse para Moisés: ninguém olhará para o meu rosto e irá viver. E eu concordo plenamente, Deus está falando a verdade. E o rosto de Jesus reflete o rosto de Deus. Como é que João pode olhar para o rosto de Jesus? João começa pelos pés, os pés são de bronze. Há uma veste branca, há um cinturão na cintura, há uma espada saindo da boca dele. E quando João olhou nos olhos, a Bíblia diz que João caiu como morto. Mas na verdade João caiu morto, porque ninguém vai olhar para o rosto de Deus e viver. Mas a Bíblia diz que Jesus foi lá e tocou em João, porque aquele que ressuscitou tem poder para ressuscitar. E disse: coloca em pé, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, tive morto e revivi. Eu estou te dando estrutura espiritual para suportar a minha glória. Porque a mesma Bíblia que diz que não poderemos olhar no rosto de Deus sem viver, quando diz para Moisés, também diz que um dia o veremos face a face. Face a face. E Ele quer te ativar nessa noite. Mas Ele quer, como pastor eu vou fazer isso. Aprenda com a apóstola. Naquele tempo ela não pôde ser apóstola, hoje ela seria Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Vá Jesus se derramar e tocar nele. Se derramar e tocar nele. Essa noite Ele está te chamando para se derramar e tocar nele. Se derramar e tocar nele. Pastor, eu estou totalmente inerte a essa realidade. Sim, você está desativado. Ele quer que você se derrame e toque nele para que você seja ativado. Para que teu ministério seja ativado, para que a tua vida seja ativada, para que a tua fé seja ativada, para que você viva um ambiente sobrenatural. Para que você viva um ambiente sobrenatural. Eu não sei, o Pedrinho já me atacou ali na rua, dizendo assim: pastor, nós vamos orar essa semana de manhã. Eu disse: dá um tempo, irmão. Calma aí, eu vou pensar no assunto. Vou ver o que o pai está determinando. Nível de ativação pelas pessoas que estiveram comigo nesta manhã. Eu percebo a fome, porque não era um convite para vir na igreja orar, era um convite para você pegar o WhatsApp que você vive enfurnado dentro dele, fazer uma videochamada e orar junto comigo. Isso mostra a tua fome. Pastor, eu não pude fazer isso essa semana. Se tu não teve 15 minutos para o pastor, muito menos você teve 5 para Jesus essa semana. Você precisa ativar isso em você. Você precisa ativar isso em você. De sexta para sábado nós vamos subir um monte. Sexta para sábado nós vamos subir um monte ali na Restinga. Dá para subir de carro, dá para levar criança, dá para levar mulher. E nós vamos amanhecer orando. Vamos sair da igreja aqui 11 horas da noite. Líderes de célula, líderes de departamento,
não tem desculpa, vocês têm que estar comigo na subida do monte. Todo mundo é o meu convidado para estar comigo no monte. Nós vamos buscar a face do Senhor até que Ele rompa. Até que Ele rompa. Porque estamos num tempo de avivamento e ativação profética. As coisas vão acontecer e vão acontecer também através da tua vida e da minha vida. Agora, quem quer tocar em Jesus aqui nessa noite? Quem quer tocar aqui em Jesus nessa noite? Fica em pé comigo. Está muito claro, vamos criar um ambiente que sexta-feira ele morreu, os discípulos fugiram, Maria estava lá. Ela foi para casa chorar? Não, ela foi preparar unguento e perfumes e mirra. A Bíblia diz que no sábado ela não foi, porque tinha que respeitar a lei. Os fariseus diziam que você não podia dar mais de 1000 passos no sábado. Então, como ela não podia dar mais de 1000 sábados no sábado, essa senhora está aqui ou foi só um pedido de oração? Só um pedido, ok. Então ela respeita o sábado e não vai. Mas a Bíblia não diz, mas eu imagino que ela passou a noite em claro, esperando amanhecer, para poder sair de casa e ir até onde estava o seu Senhor. E quando os 2 anjos perguntaram para ela o que busca, ela não teve medo. Ela disse: eu busco o meu Senhor. Eu vou falar uma coisa sobre se derramar e sobre tocar em Jesus. Parece que isso é muito extravagante, mas a fé é extravagante. A fé é extravagante. Pela fé nós fazemos loucura em nome de Jesus. Só que não é qualquer loucura, é a loucura de Deus que dá certo. A fé é extravagante. Se a tua fé não é extravagante, não é fé. Se a tua fé não é extravagante, não é fé. Qualquer um ia dizer: essa mulher é exagerada. Não, ela tem fé e a fé é extravagante. Essa mulher correu, Alexandre, uma maratona no domingo. Vai ao sepulcro, não vê Jesus. Vai correndo até onde os discípulos estão. Volta correndo com eles. João diz: eu e Pedro fomos à frente. Mas ela, como é mulher, vem correndo atrás, no ritmo dela. Eles entram e ela está chegando ainda. Eles vão embora para casa, mas ela fica. Sabe, às vezes tem gente com muita pressa de ir embora para casa, mas a fé extravagante fica até tocar em Jesus. Lembra de Jacó no Val de Jaboque? A pastora Mara pregou domingo. Eu não saio daqui, eu não te largo, até que tu me abençoes. A fé tem que ser extravagante. E Ele está te chamando hoje para se derramar e tocar nele. Todo mundo aqui nesse lugar tem perfume hoje para derramar aos pés dele. Sabe qual é o teu perfume nessa noite? A adoração a Ele. Se você quiser andar, se você quiser levantar as tuas mãos, se você quiser vir aqui deitar nesse altar, a fé é extravagante, a fé permite essas coisas. O importante é que você vai ser tocado por Ele nessa noite. Você vai ser tocado por Ele, melhor, você vai tocar nele, e Ele vai dizer, vai sair poder, porque eu conheço a tua fé.
Levanta a mão quem precisa ser ativado. Eu reconheço a necessidade de ser ativado nessa noite. Levante sua mão. Uou. Você aprendeu que a tua fé é extravagante. Você aprendeu que a tua fé é extravagante. Eu quero que agora você comece a derramar o teu perfume nele. 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 Eu quero ver você sair do modo natural para o sobrenatural. Eu quero ver você normal para o que é extravagante nessa noite. Você não tem vergonha de Jesus. Você não tem vergonha da pessoa que está ao seu lado. Você quer tocar nele. Você quer tocar nele. Você quer tocar nele. Você quer tocar nele. Ele quer te ativar. Ele quer te ativar.